Hoje a gente vai mergulhar em um dos projetos de construção mais impressionantes e ambiciosos do mundo antigo, o Grande Complexo do Rei Salomão. Uma obra monumental que está descrita em detalhes no Livro dos Reis. E para a gente já ter uma ideia da escala disso tudo, vamos começar com um número: 13 anos. Foi esse o tempo que levou para construir só o Palácio do Rei Salomão. Imagina, 13 anos. Para muita gente daquela época, isso era uma vida inteira dedicada a um único projeto. Mas olha, não estamos falando de um prédio só não. A visão de Salomão era de um complexo gigantesco, sabe? Feito para impressionar, para mostrar poder. E a peça central de tudo isso era a tal Casa do Bosque do Líbano. E as dimensões eram simplesmente colossais. Para a gente ter uma noção, um côvado era mais ou menos a medida do antebraço de uma pessoa. Agora tenta visualizar uma estrutura com 100 côvados de comprimento. Eram construções gigantescas, fora de série para a época. Os próprios materiais usados já eram uma declaração de poder, de riqueza. Pensa só, desde as fundações com pedras enormes e trabalhadas, até o teto todo revestido de cedro puro. Não se economizou em nada, era só o que havia de melhor e mais valioso. Só que para dar vida às partes mais, digamos, artísticas e complexas dessa visão, Salomão precisava de um mestre artesão. Então, ele mandou buscar um homem específico, Hirão de Tiro. O texto não descreve ele como um simples artesão. Diz que ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de conhecimento. Ou seja, ele era basicamente o maior especialista em metal da sua geração. Um verdadeiro gênio do bronze. E a primeira, e talvez a mais famosa, encomenda para Hirão foi a de 2 pilares colossais de bronze. O interessante é que eles não iam sustentar nada. A função deles era puramente simbólica, marcar a entrada do templo. E o tamanho era de tirar o fôlego. Cada pilar tinha mais de 18 côvados de altura. Isso dá quase um prédio de 3 andares. E isso sem contar o topo, o capitel, que ainda adicionava mais 5 côvados. Era imenso. Mas a verdadeira obra de arte estava mesmo nesses capitéis, que ficavam lá no topo dos pilares. Eram peças super complexas, sabe? Construídas com várias camadas de detalhes e simbolismo. Para começar, eles eram cobertos por um trabalho de treliça bem delicado que parecia uma rede feita de correntes. Depois vinham 2 fileiras de romãs, que eram um símbolo de abundância. No total, eram 400 romãs, 200 em cada capitel. E para finalizar, o topo de tudo tinha o formato de uma flor de lírio, um símbolo de pureza e realeza que coroava a obra toda. Por fim, os pilares ganharam nomes: Jaquim, que quer dizer algo como ele estabelecerá, e Boaz, que significa nele há força. Então, juntos, eles formavam uma mensagem poderosa, bem ali, na entrada do espaço sagrado. A arte de Hirão não parou nos pilares, de jeito nenhum. Ele continuou com uma outra peça de bronze, uma peça tão, mas tão grande, que ela foi chamada de mar. Essa bacia gigantesca, o tal mar de bronze, ficava apoiada nas costas de 12 touros também de bronze. Cada grupo de 3 touros olhava para uma direção, para os 4 pontos cardeais. Uma proeza de engenharia e de fundição que é difícil de imaginar. E a capacidade dela era impressionante. Cabiam ali 2.000 batos de água. Para a gente ter uma referência, isso é mais ou menos uns 44.000 litros. Um volume de água enorme, que era usado nos rituais de purificação. E o trabalho de Hirão continuou. Ele também fez 10 bases móveis de bronze, que pareciam umas carruagens. Cada uma era toda esculpida, com desenhos de leões, bois, querubins, e servia para carregar uma bacia menor, também para rituais. Bom, conforme o trabalho avançava dos pátios de fora para o santuário, lá dentro, o material principal mudou. Saiu o bronze polido e entrou algo ainda mais precioso. E essa mudança de material mostra uma hierarquia de santidade bem clara. O bronze era para as áreas externas. Agora, para o interior do templo, o lugar mais sagrado de todos, só o ouro mais puro era considerado digno. E a lista de coisas feitas de ouro é, assim, impressionante. Tudo era de ouro. O altar, a mesa dos pães, 10 candelabros, até os utensílios menores, como as pinças e as bacias. Para ter uma ideia, até as dobradiças das portas eram de ouro puro. E assim, depois de anos e anos de trabalho, a obra finalmente terminou.
Foi aí que Salomão trouxe todos os tesouros que seu pai Davi tinha consagrado e guardou tudo na casa do Senhor. Era o ponto final do seu grande projeto. No fim, foi uma demonstração de riqueza, de poder e de fé como poucas vistas na história, né? Mas aí fica a pergunta, o que realmente dura para sempre? É a beleza do ouro? A imponência do bronze? Ou será que é o propósito por trás de tudo isso? O esplendor de Salomão nos deixa pensando sobre o que de fato a gente pode chamar de um legado duradouro.